Faraó morreu no Mar Vermelho? O que você acha? O que você me diz? Recebi várias perguntas se Faraó morreu na travessia do Mar Vermelho no Êxodo. Antes de respondermos essas perguntas, precisamos considerar que não existe consenso sobre quem realmente foi o Faraó, Tut, o Ramsés II, terceiro. Nós não sabemos. Naquele tempo, nem a Bíblia menciona o seu nome. Isso é importante enfatizarmos, pois com certeza de sua identidade complica uma possível análise de sua múmia na tentativa de determinar a causa da sua morte. A Bíblia diz que Faraó morreu no Mar Vermelho. O texto bíblico que descreve o momento da perseguição dos egípcios aos israelitas está em Êxodo 14, entre os versículos 5 e o 7. E a Bíblia relata claramente Faraó se preparando para a perseguição, pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disse: porque fizemos isso, havendo deixado ir os israelitas para que não nos sirva. Olha só. E aprontou-se o seu carro e tomou consigo o seu povo e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros dos egípcios e os seus capitães sobre ele todos. Êxodo 14, de 1 ou 5 ao 7. E os versículos 9 ao 23 reafirma que todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e os seus exércitos perseguiram os israelitas e entraram atrás deles até o meio do mar. Já no versículo 27 e o 28 do mesmo capítulo 14 de Êxodo, podemos encontrar Moisés estendendo sua mão sobre o mar e retomando ao normal, como os egípcios sendo derrubados no meio do mar. Então Moisés estendeu sua mão e sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tomando e cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que havia seguido eles no mar. Nenhum deles ficou vivo, afirma o versículo 28 do capítulo 14 do Êxodo. Podemos também notar, a Bíblia é enfática em dizer que todo o exército de Faraó que entrou no mar foi destruído e nenhum deles ficou livre, ficou vivo. Agora a grande pergunta é: será que Faraó entrou no Mar Vermelho? O que é que você acha? Embora o texto do Êxodo parece nos afirmar que Faraó tenha participado de toda a perseguição, não encontramos nenhuma afirmação clara de que Faraó tinha entrado também no Mar Vermelho. Porém, em várias campanhas militares, muitos faraós tinham o costume de liderar o seu exército, e muitos hieroglifos encontrados mostram os faraós em batalha. E alguns historiadores acreditam que essa atitude por parte dos faraós eram também um tipo de marketing, mas em muitos casos, quando a guerra se mostrava muito dura e contra um exército poderoso, o faraó não ficava exposto e poderia se retirar quando a sua integridade física estivesse ameaçada, como em todo grande exército, tá bom? O caso do povo israelita não se enquadra nessa última condição, pois não havia uma guerra, era um povo fugindo e outro perseguindo. Ou seja, humanamente a integridade física de Faraó não estava nem um pouco ameaçada, nem tampouco abalada pelo povo de Israel. Se sofrer ameaça contra a sua própria vida, seria bem difícil que Faraó, no momento em que se aproximava do fugitivo e que querendo capturar eles,
parecia eminente não participasse de um tal momento, um fato que podia contribuir para defender o desejo de Faraó, querer capturar por suas próprias mãos os israelitas que outrora deixaram partir. A declaração de que foi Deus que endureceu o coração dele para que ele perseguisse o povo de Israel. Êxodo 14, 8. É uma questão que causa curiosidade em muitas pessoas, é porque Moisés não se referiu especificamente sobre a morte de Faraó, nem mesmo no capítulo 14, nem no cântico da vitória, né, do capítulo 15, uma explicação para isso pode ser que Moisés, ao escrever que nenhum deles ficou após o fechamento das águas, Êxodo 14, 28, como havíamos mencionado, e que o Senhor lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros, Êxodo 15, primeiro, pode estar se referindo que não havia sobrevivente, nem mesmo o Faraó. E descreve a morte de Faraó de forma específica, seria uma redundância, tá certo? Vamos continuar? Por fim, nós estamos falando aqui e iremos colocar aqui o vídeo passando, tá bom, gente? Com a narrativa baseada na novela dos 10 Mandamentos, tá bom? Tá certo? Aquele que dividiu o Mar Vermelho, o seu amor dura para sempre. Isso fez Israel atravessar o seu amor dura para sempre, o amor de Deus. Mas lançou o Faraó e seus exércitos no Mar Vermelho. Estou replicando o mesmo texto, tá bom? E o seu amor dura para sempre. Salmos 136, 13 ao 15. Mas um texto que dá uma evidência do cântico, tá bom? Dos Salmos. Entre os eruditos há uma discussão se a palavra hebraica originalmente usada para traduzir lançou, derrubou ou arremessou no contexto de Salmos realmente possa esclarecer definitivamente um estado de extinção ou morte, seja como for. A Bíblia Sagrada nos fornece muito mais indício que nos permite entender que realmente Faraó tenha morrido na travessia do Mar Vermelho. O que é que você acha? Do que a possibilidade da sua sobrevivência. Para os intérpretes que questiona a ausência de uma referência direta, né, palpável, sobre a morte de Faraó, tanto no livro do Êxodo quanto no restante das Escrituras, a esse também podemos questionar a mesma ausência de referências diretas que atestam a sua sobrevivência. Outro problema, levando por alguns que dentre os candidatos ao Faraó do Êxodo, todos possuíam suas múmias, e sendo assim, uma morte em pleno Mar Vermelho poderia ter sumido com o corpo do possível Faraó. Isso seria um fato complicado se não houvesse um relato. O Dr. Rodrigo Silva disse que quando foram ver o Tutmosis, ele tinha aproximadamente 30 anos, e não era verdade. O Faraó já tinha quase 60 anos de idade. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Mas uma evidência, né, do texto do